hoje o assunto é para mexer com a emoção da gente, né? A gente já falou que confeitaria é aquela parte da cozinha, da gastronomia que mexe com o sentimento, mas hoje eu vou colocar o dedo na ferida de alguém. Vai ser assim, Samanta, você chegou na hora, menina, vai ganhar prêmio. Oi, Renatinho. Olha, muito bem, muito bem. Pessoal que tá aí ou no Facebook ou no YouTube, por favor, dá um oizinho, fala aí que a gente já... E chama a galera, né? Chama o povo, porque hoje eu vou falar com vocês um negócio sério, seríssimo. Desculpa, mas eu vou meter o dedo na ferida de alguém, porque hoje a gente vai mexer com isso. Vai mexer com a emoção de quem trabalha com confeitaria. Na verdade, vamos avaliar algumas coisas, né? Ai, deixa eu colocar aqui uma perguntinha fixa. A pessoa tem que aprender, né? Olha, professor, nesta era de quarentena, vira youtuber sem saber, sem sentir. Mas vamos embora. Nick, tá tudo bem aí? Som, câmera. Oi, 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 Renatinho, também aí. Vão dando feedback para mim, por favor? Vamos lá. Perguntinha do momento de hoje. Quero saber. Quem for entrando vai ter que responder, hein? Vamos lá. Vou botar aqui, vou fixar a pergunta. Agora, cadê? Vamos fixar esta pergunta. Como é que faz, minha gente? Aqui. Fixar comentário. Tá aí! Agora tá tudo certo. Bora, bora, bora. Ó, começa a mandar aí um aviãozinho do Instagram pro povo e chama a galera. Por quê? Quero saber. Você pode me dizer qual é a diferença entre preço e valor? Sabe qual é? Quem arrisca me responder? E eu tô falando isso não é só referente a produto. Pois é, por isso que eu falei. Hoje eu vou colocar os sentimentos da gente para movimentar um pouquinho. Por quê? Porque a gente, mesmo sendo muito profissional, não dá para tirar o ser humano, não dá para tirar a humanidade do trabalho, né? Então é por isso que eu quero falar de preço e valor. Qual é a diferença disso e como é que a gente estabelece essa comunicação de modo eficiente, beleza? Então eu vou falar o seguinte: preço e valor existem para coisas e para pessoas e para a vida da gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, quando a gente fala em preço, a gente está falando numa unidade, obviamente, monetária, né? Um livro tem um preço, um carro tem um preço, um doce tem um preço. Porém, também possuem valores, que são coisas muito diferentes. Bom dia, Cleia! Bom dia, Olha, a Deliane já tá também. Muito bem, muito bem. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, preço e valor para a área da confeitaria são coisas que a gente precisa, inclusive, explorar na nossa comunicação. Oi, Michele! Preço, custo, valor, tudo que foi empregado, desde o esforço, dedicação e outras coisas que agregam valor ao produto. Muito bem, Samantinha, você hoje... Desculpa, gente, bati. Você hoje está demais. Chegou no horário e resposta mais do que exata. Por que eu acho que a gente tem que comentar sobre isso? Porque quando a gente fala em valor, a gente esquece muitas vezes desse aspecto para formular o preço. O que nasce primeiro para o seu produto? É o preço ou o valor dele? Obviamente que é o valor. Sabe por quê? Porque isso aí que Samanta falou está corretíssimo. O valor envolve tudo o que você adquiriu para estabelecer o preço do seu produto. A sua formação. Vocês lembram que eu falei outro dia aí, que eu viajei, comi brownie, comprei brownie de várias marcas. Tudo isso que eu fiz foi um investimento e que deu valor ao brownie na minha vida.
Por quê? Porque ao comprar brownies de outras pessoas, outras empresas, ao viajar, experimentar, eu fui fazendo esse investimento para aquisição de conhecimento. Assim também você pode fazer não precisa nem viajar, tá, minha gente? Dentro da sua própria cidade, se você consegue adquirir conhecimento, conhecer marcas, testar produtos, tudo isso é valor que você vai agregar. Pois é, né, Samantinha? Um dia toma, graças a Deus. E quando eu falo de valor, a gente tem que colocar isso também na ponta do lápis. Como é que a gente coloca valor na ponta do lápis? Não. Ei, Jesus, o que eu tomei hoje? Água, tá? Vale. Vou responder, tomei água. Valor, a gente coloca na ponta do lápis, calculando o tempo que a gente gasta para fazer o nosso produto. Por quê? Porque na hora que você está confeccionando, você, de modo muito natural, vai usar tudo que você adquiriu. Você vai usar as viagens, os testes, os produtos que você conheceu, as diferentes marcas que você escolheu para trabalhar ou não. Então, tudo isso vai para a ponta do lápis. Vai para a ponta do lápis, normalmente, com o tempo que a gente desprende para fazer isso daí. Mesmo sendo um produto artesanal, que, aliás, na semana passada era para eu ter chamado a atenção nesse aspecto, que hoje a tag artesanal está com um valor altíssimo. Agora eu tô falando de valor mesmo. Quando a gente coloca no nosso produto artesanal, isso dá a ele uma característica que vai além do preço, ok? E obviamente, se eu tô falando disso, eu tô falando que o cliente olha diferente também. Oi, Sônia, bom dia! Oi, Rafa! Cleia, diz ao Rafa aqui. Olha, gente, fazia tempo que Rafa não aparecia nas minhas aulas assim, né? Acompanhando. Lembrei de quando ele ia lá para a faculdade assistir algumas coisas também, e os eventos que Rafa estava sempre presente. Rafa é quase presidente do meu fã-clube em Jaboatão, né, Rafa? Olha, então vamos lá. Valor. Na hora que você vai confeccionar um produto, vamos falar de confeitaria, né? A gente dá exemplo com confeitaria porque essa é a nossa praia, é a nossa paixão. Vamos falar de que hoje? Vamos falar de brigadeiro, né? Que amanhã, vocês já estão sabendo que amanhã tem convidado, horário diferente, dia diferente e convidado amanhã. Eu vou só fazer agora aí um parênteses. A gente vai falar com Daniel Simplício, dono da empresa O Melhor Brigadeiro da Cidade, que está em Natal, no Rio Grande do Norte. Daniel foi aluno meu, né, há muito tempo atrás, há mais ou menos 10 anos. Olha, se não foram 10, foram mais ou menos 11, 12 anos, qualquer coisa assim. E Daniel, só depois que terminou a faculdade, se descobriu empresário na confeitaria. E se descobriu empresário com brigadeiros. Então amanhã ele vai contar pra gente como é que foi essa trajetória dele. Hoje ele é palestrante, a empresa fatura super bem e ele continua fazendo o quê? Trabalhando da cozinha de casa. Isso que é o mais incrível. Enquanto muita gente está aí pensando que a cozinha de casa é só a cozinha de casa, tem gente faturando muita grana, sem gastar com aluguel de loja, sem gastar com montagem de vitrine. Obviamente, faz outros investimentos, agrega outros valores ao produto. Mas Daniel, olha, se tem 10, 12 anos que ele foi meu aluno, de sucesso de empresa ele pelo menos tem aí uns 7 anos. Vamos calcular esse negócio direito? É verdade, a faculdade são 2 anos, é isso mesmo. Ele tem uns 7 anos de empresa com sucesso. E ele, nesse tempo todinho, o que será que fez com que ele nunca escolhesse abrir uma loja? Hein? Essa é uma pergunta boa que amanhã ele vai responder no papo com a gente. Então fica ligadinho amanhã, horário Brasil, 3 horas da tarde, tá? Eu vou falar de novo no final que é para vocês não esquecerem. Segredo de Daniel, só vamos saber amanhã. Hoje não, hoje eu quero falar de preço e valor. Então vamos lá. Valor, então, a gente vai botar na ponta do lápis. É lógico que se eu gastei, sei lá,
R$ 4.000 para viajar, para experimentar nas melhores lojas do Brasil ou fora do Brasil, eu não vou botar isso na minha unidade de brigadeiro, ok? Mas eu vou simular, aliás, eu vou estimular isso dentro da minha produção toda, né? Eu faço brigadeiro quantas horas por dia, são quantos brigadeiros, quantas unidades, e essa distribuição de valor vai sendo agregada ao preço do meu produto. Falando em preço, hoje o assunto, né, tá só para provocar. Preço, eu quero calcular o preço do meu produto. Amores da minha vida, essa é a aula mais especial que eu já dei em muitos lugares, em muitos cursos por aí. Para calcular preço, eu preciso saber quanto eu gasto, eu preciso saber custo. Custo está dentro de preço, tá? Custo não é preço. Vamos entender. Porque aí, se você não entende isso, alguma coisa vai dar errado no seu lucro. E a gente já falou que lucro é a meta do negócio, ok? Bem, vamos lá. Na formulação do preço, eu coloco o valor, coloco tudo que eu aprendi. Olha, na cozinha da minha casa, já tinha batedeira? Já. Então, eu não precisei comprar uma batedeira nova, eu não precisei comprar espátulas, ok. Eu preciso colocar isso no preço do meu produto? Não, porque já estava lá. Agora, se eu vou começar a fazer qualquer coisa dentro da cozinha da minha casa e quero, eu vou trocar minha batedeira porque essa não tá legal, não tá boa, enfim, vive dando problema. Aí você vai fazer investimento e isso vai ter que ir para o seu preço. Mas sempre pense bem. Na hora que você quer começar um negócio da sua casa, avalie. Veja lá se você tem minimamente condições de fazer com o que tem à disposição o que você precisa. Não vamos inventar a roda, né, minha gente? Não vamos ali querer comprar as empresas, as cozinhas planejadas do universo todas só para começar uma empresa de confeitaria dentro de casa. Começa com o que você tem. Garanto a vocês que amanhã a gente vai descobrir que Daniel começou com as panelas de brigadeiro que tem, com as espátulas, com o chocolate. Enfim, começa. Porque se você for ficar esperando ter isso, aquilo, A, B, C, D, você não começa. E só quando você começa, você descobre que você pode ter lucro na primeira semana, na segunda, na terceira, e aí no final de um mês, com todo o lucro que você foi conseguindo, você pode pensar em investir em uma coisa nova. Não precisa investir em grandes coisas na primeira vez. Eu pensei isso várias vezes, porque eu já disse a vocês que eu já vendi brownie, na época que eu não sabia grandes coisas de cozinha, vendia iogurte. E eu acho que o grande exemplo que eu tenho para dar dessa época para vocês foi a escolha das minhas embalagens. Nunca questionei se era para fazer ou não dentro da cozinha da minha casa, porque sempre achei que mesmo a cozinha da minha mãe, que não era minha, né, no começo, eu poderia fazer utilizando o que estava lá, obviamente. Quando eu aprendi que alguns utensílios não eram seguros para fabricação de alimentos, eu já tirei, né? Colher de pau, tábua de madeira, essas coisas eu fui tirando. A não ser que fossem produtos novos, que não apresentassem nenhuma rachadura ou coisa assim, porque a gente sabe que isso compromete a qualidade do produto e também a validade. Mas, fora isso, tudo que tinha na própria estrutura da minha casa eu utilizei. Só que embalagem foi algo que lá no começo me deu um certo trabalhinho, né? A gente falou de embalagem semana passada e eu não cheguei a comentar com vocês os erros que eu tive. Eu escolhi embalagens que ficavam brownies grandes demais. E uma vez eu já tinha até dado o preço do brownie para a pessoa, mas aí, no fim das contas, como a embalagem não era a do peso que eu queria, e se eu botasse a quantidade da outra embalagem nela, ela ficava tipo assim, aquele brownie perdido lá no fundo da marmitinha de alumínio. Eu tive que botar mais massa, eu gastei. Jesus! Quanto eu perdi do meu lucro. Nem vou contar. Essa história de chorar sobre o leite derramado não é comigo. Mas eu gosto de falar para você que é para você pensar, né? E não fazer essas besteiras que um dia eu já fiz. Então vamos lá. Seguinte, na hora que você for
olhar para a cozinha da sua casa e pensar, é aqui que eu vou começar o meu negócio. Tenha orgulho disso, para começar, né? Você, hoje em dia, já falamos aí logo no comecinho, o artesanal está valendo muito. E nesse artesanal, a cozinha da sua casa é o espaço ideal. Quando você vai produzir alguma coisa e você vai pensar em quanto você vai gastar, vamos começar só falando do quanto você vai gastar para produzir uma receita de brigadeiro. Sempre pense, uma receita é diferente de uma unidade, ok? Então você vai colocar na sua listinha aí, vamos fazer esse exercício? Vamos colocar o preço do seu leite condensado, o preço do chocolate, pode colocar o preço de embalagem de tudo, tá? Chocolate, achocolatado, cacau, depende, tá bom? Se você usa emulsificante, o preço da embalagem. O emulsificante, para quem não sabe, na confecção dos brigadeiros, o emulsificante ou o açúcar, a glicose, é um açúcar manipulado que evita a cristalização dos açúcares totais ali da produção e com isso você tem aquele brigadeiro mais molinho, mais puxa, mesmo depois de algum tempo que ele está pronto, tá? Então, se você utiliza, coloca isso aí na ponta do lápis. A gente vai só fazer o custo. Você vai somar isso. E aí, o que você ainda vai somar também? Se essa sua receita dá um valor, aliás, dá um número de 50 unidades de brigadeiro, se tudo for padronizado, né? Padronização é importantíssimo para a gente elaborar preço. Minha gente, não adianta a gente querer fazer a produção, elaborar o nosso doce artesanal, fazer isso lá de casa, se eu não levar a sério a coisa toda, tá? Todos os processos precisam ser levados a sério. E aí, quando você divide esse custo dos seus produtos e você sabe que vão dar, essa sua receita vai dar 50 unidades de brigadeiro, você já coloca lá 50 forminhas de brigadeiro. Se você usa aquele papelzinho transparente, coloca lá também 50 unidades. Soma tudo isso para você ver quanto custa fazer a sua receita. Depois que você descobrir quanto custa, aí a gente pode falar de preço, porque vão entrar coisas como valores, que foi o que a gente falou ainda há pouco. O valor está com você. O valor foi o que você aprendeu, o valor foi o que você investiu para conseguir e você julga isso dentro da sua hora, vamos colocar assim, da sua hora de trabalho, porque o tempo que você utiliza para fazer aquela receita, tudo isso está funcionando aqui dentro. Todos os valores ficam dentro da sua cabeça, dentro da sua personalidade e eles são impressos na confecção do seu produto com o tempo que você gasta. É importante a gente pensar assim, porque aí fica mais lógico e fica tudo mais organizado na nossa cabeça. Então, bora! Descobriu o custo, vai falar de preço. A importância da matemática na nossa vida muitas vezes é desprezada. Ontem eu estava falando com minha priminha, que tem 7 anos de idade, e ela disse que vai voltar às aulas, né? Semana que vem volta às aulas depois dessa vida toda de confinamento, e ela disse para mim, eu não queria voltar às aulas. Eu fiz, nossa, mas você já tá tanto tempo em casa, não é bom voltar para a escola? Não, eu fiz, por que não? Ela vai ficar monótono, não tem nada para eu aprender. Eu fiz, nossa, você já aprendeu a ler, foi na escola, aprendeu matemática, foi na escola. Ela, mas eu já aprendi. Ai, Jesus, como é que eu vou botar na cabeça dessa criança que é legal ir para a escola? Aí eu só disse assim, olha, você vai estudar ainda muitos anos na sua vida, não se cansa agora. E é isso que a gente tem que fazer também. A gente vai precisar retomar essa matemática que a gente aprendeu lá atrás. Se você não sabe, pede ajuda dos bons matemáticos que você conhece. Porque apesar disso, é simples. A gente vai trabalhar basicamente com soma e divisão, tá? E se Deus quiser, no fim, vai ser multiplicação de dinheiro na nossa conta, porque a gente está falando disso, que é para saber por quanto vender e quanto a gente vai ganhar no fim de tudo isso, de toda essa conversa. Então, vamos lá.
A ficha técnica é o instrumento matemático que a gente utiliza para falar de preço, para relembrar da padronização do produto. E como eu disse ainda há pouco, essa é uma aula que eu já dei várias vezes e não canso de repetir porque eu gosto, volto a exercitar e vou te falar, às vezes é complicado entrar na cabeça de primeira vez, né? Realmente fica confuso, porque muitas vezes na nossa preparação, você lembra aí que a gente foi listando alguns produtos e eu disse, coloca o preço da embalagem. É só para você ter uma ideia, porque no fim das contas você vai precisar calcular. Pois é, porque no fim das contas você vai precisar calcular quanto realmente você usa daquele produto na sua preparação. Você lembra de um negócio chamado regra de 3? Isso nunca foi tão importante. É ela que vai fazer você chegar a uma boa parte do seu custo e depois da formulação do seu preço no produto final de confeitaria que você quiser fazer. Então, relembra isso na sua vida, tá? Mas olha, como eu disse, se você não sabe, se você está meio perdido ou enferrujado com a matemática, chama alguém que vai servir como ajuda nesse comecinho. Então, vamos lá. Nossa, a pessoa fez agora uma pausa dramática. É porque me deu sede. Peraí, minha gente. A pessoa falar de goela seca não dá. Com a sua receita na mão, a sua ficha técnica, a gente vai pensar em toda essa distribuição dos valores, dos custos dentro da ideia do meu produto. Eu gosto muito de falar sobre isso porque hoje a gente está reencontrando os nossos valores. Eu comentei ainda há pouco sobre as cozinhas de casa que a gente às vezes olha achando só que é a cozinha da nossa casa e não consegue imaginar dentro dela um formato de negócio, né, de empresa. Então a gente está reinventando isso agora. Passamos aí por uma longa temporada. Eu, no caso, que estou aqui em Portugal, já estou saindo dessa temporada de isolamento, né? Mas sei que aí no Brasil, desse outro ladinho, tem muita gente que ainda está no isolamento. E esse isolamento fez com que a gente estivesse no nosso espaço de várias maneiras diferentes. E por que não pensar que o nosso espaço, ao invés de ser uma prisão, não fosse a solução, não é, aliás, né, a solução que a gente precisa para muitas coisas. Outro dia eu estava conversando com uns amigos da área de confeitaria até, e a gente estava falando sobre isso, esses começos. Porque, além do Daniel, amanhã, na quinta-feira, nós temos outro convidado super especial. Vou falar em primeira mão para vocês, porque eu ainda não vou divulgar, nem hoje, nem amanhã, só divulgo na quarta-feira. Aliás, amanhã eu divulgo depois que eu falar com o Daniel, quarta-feira o dia todo e na quinta-feira vocês vão ver. Na quinta-feira a gente tem outro convidado muito especial, que é um grande amigo da área de confeitaria, especialmente da área de chocolate, que é o Alexandre Bispo. A gente vai falar sobre esse começo da confeitaria. Por quê? Muitos chefes confeiteiros, confeiteiras famosas, boleiras, estão no mercado hoje com cliente faturando dinheiro porque tiveram lá no começo uma certa coragem, né, de começar da cozinha da sua casa a fazer alguma coisa para ganhar dinheiro para a família. Normalmente as razões são essas e são, lógico, aquelas mais fortes. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso resolver um problema financeiro da minha família, eu preciso bancar os estudos, enfim, existem N razões. E quando a gente fala quando a gente para pensar que a gente pode ajudar a nossa família ou a melhorar a nossa própria vida a partir de uma ferramenta, de um conhecimento que a gente adquire dentro de casa, já dá um novo ar, né? Obviamente. E eu estava falando com ele justamente isso. O Alexandre Bispo, não sei se eu já tinha dito o nome, mas enfim, o Alexandre Bispo vai falar com a gente na quinta-feira sobre esses começos. E vai falar especialmente das culinaristas. A gente fala sempre com chefes de cozinha, a gente tem amigos chefes de cozinha, chefes confeiteiros, e a gente sabe que essa galera trabalhou muito, ralou muito para chegar onde está hoje. Mas a gente, depois de pensar sobre isso tudo, a gente se questionou, e o começo? E quem é que começa? Qual é o momento da escolha de começar a investir em produzir bolos de casa, doces,
tortas, brownie, pirulito, tudo começou com as culinaristas. E a gente vai falar um pouquinho delas. Por quê? Porque o Alexandre Bispo, ao longo da sua carreira, assim como eu fazia, formava alunos em sala de aula, ele formava culinaristas em lojas de produtos para confeitaria, ele dava treinamento, ele trabalha para uma grande marca de chocolates, então ele ia até essas pessoas para treinar. E a partir desses treinamentos, eu mesma tive vários momentos de treinamento com o Alexandre na área de chocolate. Muita coisa eu sei porque aprendi junto com ele, assim, tendo aula com ele, né? Ele já tem uma estrada muito mais longa aí do que a minha. Então, na quinta-feira a gente vai bater um papo e falar sobre isso. Também, horário diferente, ok? Amanhã a gente vai se encontrar, para vocês à tarde, para mim já vai ser à noite. E aí a gente descobre algumas coisas. A grande diferença no assunto de hoje sobre preço e valor é que eu quero que vocês pensem o seguinte: tudo que tem um preço também tem um valor, mas nem tudo que tem um valor tem um preço. Dá para perceber o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o produto que a gente elabora, ele vai ter um valor enorme. De repente você está fazendo ali uma produção que foi uma receita que você aprendeu com mãe, com vó, com irmã, com tia, com pai, com primo, enfim, com alguém importante da sua família, e você está fazendo aquilo ali que você nem consegue imaginar o preço que colocaria. Então, nessa situação, você consegue ver que o valor está muito além do preço, né? Assim como também, muitas vezes que eu conheci um chefe chocolatier espanhol chamado Javier Guillén, e que hoje ele tem mais de uma loja aí pelo mundo. Não tem só na Espanha, não. Ele tem em Miami, tem no Brasil, no Rio de Janeiro ele tem uma loja linda de chocolates. E quando eu tive a oportunidade de conhecer, que foram essas coisas assim, né, minha gente? Eu falei para vocês outro dia que nem tudo na minha vida acontece porque eu planejo. Aliás, nas nossas vidas, eu acredito nisso. Se você acredita, ok. A gente não consegue fazer todos os planos da nossa vida. Muita coisa está planejada por outra pessoa, né? E aí, acontece. O Javier Guillén apareceu, assim, num dia, em um dos trabalhos que eu fazia, em uma das faculdades. E ele foi, através de uma pessoa, de uma chefia minha, ele foi levado à instituição, a gente bateu um papo, e ele deu uma formação na área de chocolate também para os meus alunos, e eu aproveitei, obviamente, acompanhei. Depois disso, a gente conseguiu ter uma reunião para falar de ideias, enfim, a gente socializou também um pouquinho, e hoje eu mantenho esse contato ainda hoje com ele. A gente, de vez em quando ele me manda umas receitas, enfim, a gente troca ideias de técnicas, e isso é muito interessante, porque isso é um valor que eu carrego para minha vida profissional, só que não tem preço, né? Às vezes a gente fica brincando com essa história, tal coisa não tem preço, e tem coisa que não tem preço mesmo. Mas o seu produto tem. Aliás, o seu produto tem um preço que precisa ser muito bem calculado. Então, vamos falar de ficha técnica. Para começar, eu vou te dar aqui 3 informaçõezinhas que devem estar na sua ficha técnica para você começar essa brincadeira de calcular as coisas bem direitinho. Primeira informação, obviamente, quais são os produtos que você utiliza na produção que você está fazendo? Do seu doce, da sua sobremesa, do seu recheio, do seu bolo, do seu brownie, do seu pirulito, brigadeiro, beijinho, não sei. Escolhe aí a sua produção e numera os ingredientes, ok? Depois disso, você vai colocar o quê? A quantidade de cada um deles, que vai na sua receita, beleza? Coloca lá. Se você fizer esse esqueminha em coluna, dá mais certo. Que aí fica organizado. Lembra que organização é a nossa meta de trabalho, tá bom? Se não for organizado, dá muita coisa errada. Colocou os ingredientes, colocou ali as quantidades que você precisa,
Aí a gente vai falar de dinheiro, né? Tem ali um espacinho onde você vai colocar quanto custa. Agora, toma cuidado, tá bom? Com o que eu vou falar. Anota a informação. Você vai colocar quanto custa o quilo de cada um desses produtos. Marcela, manteiga eu não compro o quilo. Manteiga eu compro uma embalagem de 400 gramas. Ou margarina. Ok, aí você vai lá naquela matemática que a minha priminha tá aprendendo agora, que diz que não quer voltar para a escola, mas vai voltar e vai aprender mais ainda. Vai lá naquela regrinha de matemática chamada regra de 3 e você vai calcular quanto custa o quilo do seu produto. É mais ou menos assim, se 400 gramas custam R$2, 1.000 gramas vão custar X. Aí você vai multiplicar isso assim, ó, multiplicar, dividir, vai dar certo. Dividir por 1.000 e vai dar certo. Você vai multiplicar o peso da sua embalagem, 400 gramas, pelo preço do... Calma. Você vai multiplicar. Tô louca, hein? Vamos lá. 1.000 gramas, 400 gramas. 400 gramas custam, sei lá, R$2. 1.000 gramas custam X. Você vai multiplicar isso pelos extremos e vai achar o valor de X. Esse valor... Oi, Lady! Tudo bom, amor? Esse valor vai entrar na sua ficha técnica, nesse seu quadrinho que você está montando aí, tá? O valor de cada quantidade que você vai utilizar é na sequência, tá? É logo depois. Se você usa 20 gramas desse pote de 400 gramas de manteiga que você usa, você vai achar isso também daqui a pouquinho. O que eu quero dizer para vocês é que o preço você vai achar com uma ficha técnica bem feita. O valor a gente vai agregar outras coisinhas. A nossa experiência, o nosso tempo de trabalho, de repente algum investimento que a gente fez para produzir. Jesus, eu tô falando super acelerada, né? Desculpa, viu, minha gente? A gente vai utilizar na elaboração do valor, né, na constituição disso dentro do preço depois, vai considerar tudo isso que a gente foi adquirindo. Juntando preço e valor, aliás, custo e valor, a gente vai chegar ao preço. Qual é o erro, tá? O erro que normalmente a gente comete, ou ver as pessoas cometendo aí, quando começam a vender qualquer coisa. Eu sei quanto custa, eu tô fazendo a minha casa, eu já sabia isso, não comprei nada, vou botar só X para o meu tempo de trabalho e vou multiplicar isso por 3. Minha gente, isso por 3, tem gente que faz por 4, tem gente que faz até por 8. Imagina você multiplicar o custo do seu brigadeiro por 8 só para formar o seu preço, sem considerar a concorrência, sem considerar a qualidade do seu produto. Você sabia que a marca do leite condensado que você escolhe muda completamente o resultado final do seu produto? É por isso que eu já falei, confeitaria é aquela parte da cozinha, da gastronomia que tem um certo privilégio, porque isso faz uma diferença mega. Se eu mudar a marca, eu tenho outro produto. Muitas vezes, só mudar o leite condensado de uma receita vai fazer com que ela fique ou não na textura que você quer. Olha bem, uma vez um cliente me pediu uma tarte citron, né, que vulgarmente é uma torta de limão, e nessa torta de limão ele disse: olha, você pode utilizar o creme de leite light? Aí eu disse: posso. Só que, né, o que eu fiz? Eu pensei, se eu utilizo creme de leite light, ele tem menos gordura do que eu preciso para fazer a consistência do creme que eu quero. Então, eu tenho que ter outro artifício, se eu não posso usar. Não ia gastar mais creme de leite, porque aí desequilibra sabor, né? Não só textura, eu ia ter desequilíbrio no sabor e desequilíbrio na textura. Oi, Cleia! Mas eu fiz também uma outra alteração. Eu tive que alterar o produto para chegar na consistência que eu quero.
que eu precisava no caso. Se o meu cliente, eu só não podia prejudicar o meu cliente. Se ele não pode consumir, se ele não poderia naquela altura consumir uma grande quantidade de gordura, eu usei o creme de leite light e agreguei gelatina incolor sem sabor, que é para chegar na textura que eu queria. Se a gente sabe essas pequenas técnicas, essas dicas, a gente consegue driblar muitas coisas na nossa vida profissional, especialmente se você está começando. Então você tem que ficar ligadinho. É por isso que eu estou chamando aí duas pessoas importantíssimas na carreira da confeitaria para falar desse começo essa semana, para que a gente entenda e perceba que dicas são valiosíssimas. Você não precisa estar preocupado que você perdeu. Fulano vai dar 5 horas de aula. Você perdeu 4 horas e meia. Você só assistiu a meia hora final. Dá toda a sua atenção para essa meia hora, porque muito possivelmente você vai conseguir tirar dela alguma dica muito legal que pode mudar algumas coisas na sua caminhada profissional. E retomando agora a história de preço e valor, a gente tem muitas coisas que somam dentro do nosso preço. A gente já falou de embalagem, a gente falou do nosso tempo de trabalho, a gente tem que ainda colocar energia, né? Gás, tudo isso entra. Mas eu posso, num outro momento, que aqui é muito rápido para a gente falar, num outro momento eu posso colocar esses cálculos todos para vocês verem. Aliás, se vocês quiserem, a partir dessa semana, sugerirem temas para a gente discutir aqui, para eu vir dar uma aulinha para vocês, podem sugerir. Mandem aí nas caixinhas, nos directs da vida, coloquem alguma coisa, achem um jeito de falar comigo no canal, enfim, achem um jeito e podem me mandar sugestões do que a gente vai falar. Por quê? Porque aqui é pra gente crescer junto, tá? Esse espaço aqui é pra gente aprender coisas que vão somando, somando, somando e vão fazer muita diferença no futuro, especialmente se você tá aí precisando de uma nova ideia, precisando empreender. Eu entendo, esse foi um período super complicado, eu que tô saindo agora desse isolamento, eu fiquei sem dar aula, né? Eu não pude encontrar os meus alunos, o que para mim foi super difícil, foi triste. Eu tive uma mudança no meu salário e que se eu não soubesse fazer outras coisas a partir de casa, isso estava bem complicado. E eu sei que tem muita gente que está passando por isso hoje. E eu, assim, se eu posso ajudar, se eu posso ensinar alguma coisa que vai te ajudar a sair, né? Se você está aí me ouvindo, se alguém que está aí está precisando ouvir e precisando de uma ideia para mudar uma situação atual na vida, bora aproveitar. Vamos lá aproveitar que a gente tem como mudar muita coisa na nossa vida. Só precisa daquele clique, né? Aquele momento que você faz, era isso! Então vamos lá. E eu falo para você usar a confeitaria, por quê, minha gente? Se você gosta de confeitaria, aproveita, a gente tá na crista da onda. Já falei, artesanal, tudo que tá artesanal tá ganhando muito espaço no mercado, então aproveita esse momento, aproveita que você também não pode sair de casa, faz da sua casa e vamos juntando aí as variações do... Ai, você tá me pedindo caramelo? Tem 2 semanas já, não, Cleia? Ai, meu Deus! Então, vou fazer o seguinte. Sexta-feira, deixa eu beber água. Sexta-feira, já temos aí. É porque eu tô com a dívida, né, minha gente? A pessoa tem uma dívida, mas eu tô com a dívida e vou admitir para vocês. Cleia quer fazer caramelo salgado. E eu não lembro se a gente chegou a fazer juntas na aula, Cleia, mas é possível que não, né? Já que você tá me pedindo. Vamos fazer. Sexta-feira, no nosso Luz, Câmera e Fogão, vai ter caramelo ao vivo. Caramelo com variações, então, tá? Caramelo só com açúcar, a partir de calda de açúcar. Vamos fazer caramelo com gordura, que é aquele caramelo cremosinho, tipo toffee, caramelo americano. E vamos fazer caramelo salgado? Pode ser? Pode ser? Então tá, sexta-feira a gente faz caramelo até dizer chega. E para quem gosta também de caramelo, vai estar sexta-feira junto com a gente. Olha, é o seguinte,
esse nosso papo de hoje estabeleceu já aí um novo pensamento na nossa cabeça, né? Pronto, fica todo mundo feliz falando de caramelo sexta-feira. Haja caramelo! Caramelo sexta-feira pra todo lado. Vou usar, ó, se quiser fazer junto comigo, já vai separando aí pelo menos 1,5 kg de açúcar, a gente vai precisar para fazer isso junto, tá? 1,5 kg de açúcar, água, você pode usar água da torneira, tá de boa. E escolhe uma caixinha de creme de leite, por favor, só pra gente... Na hora eu vou mostrar outras coisas, né? Marcela tem sempre aquele pulo do gato para mostrar para você ficar ali de coração colado comigo na sexta-feira. Então tem um elemento surpresa e a gente faz caramelo sexta-feira juntinho, tá? E as variações. Vou fazer caramelo salgado, vou deixar o salgado pro sábado, que aí eu já faço e aplico numa sobremesa. E sábado, né? Sábado a gente tá em casa, quer aproveitar, fazer coisa gostosa, diferente. Então a gente faz no sábado a finalização com caramelo salgado. Ai, gente, podia ser uma cheesecake, não podia? Com caramelo salgado. Eu sou a doida da cheesecake, eu adoro. Pense num produto maravilhoso. Eu fiz com cheesecake, eu fiz igual brownie. Fui comendo cheesecake assim. Por onde eu passava na vida, eu comi cheesecake já. Já nem sei os lugares tantos que eu comi. Mas, ó, eu lembro, no ano passado eu tive uma péssima experiência com uma. Essa história que o povo tem mania de dar nome de uma receita famosa, conhecida para um produto. E quando você prova, não tem nada a ver. Isso frustra uma pessoa, pelo amor de Deus. Fui lá provar uma cheesecake, não sei o quê. Quando eu comi, era puro, quase... creme de leite batido, chantilly, com um aroma de queijo, devia ter lá pelo meio um creme cheese qualquer. Ai, meu Deus, que tédio foi aquilo pra mim. Péssimo. Gente, eu tenho 2 receitas de cheesecake. Uma que vai ao forno e a outra que é fria. Nenhuma delas leva esse bendito chantilly. Por que essa pessoa fez isso comigo? Fiquei arrasada. Paguei pela fatia e não comi nem a metade, porque foi tão frustrante que eu larguei. Então é o seguinte, se eu for fazer cheesecake para o fim de semana, botar o caramelo em cima, não vou fazer tudo ao vivo não, minha gente, senão não dá tempo. Mas aí eu prometo que eu faço cheesecake num outro momento para vocês. Mas vamos dar uma aplicação gostosa pro caramelo salgado no sábado. Então é isso. Bem, aprendeu qual é a diferença entre preço e valor? Que valor é tudo aquilo que você carrega no seu coraçãozinho, na sua cabecinha e entra no seu produto, passa para o seu produto. E preço é o custo que você tem, mais outras coisas que vão resultar no final. Então isso é importante. E só para puxar reflexão por uma coisa meio fora do profissional, mas que eu acho importante a gente falar, porque a gente é gente como a gente, né? Referente aos valores. Esse fim de semana eu estava estudando sobre isso e vi algumas coisas interessantíssimas. A gente está transformando aí a nossa cabeça com tudo isso que o mundo está passando e os valores também serão transformados. E a gente tem que pensar sempre em fazer o melhor sem prejudicar ninguém. E muito ao contrário disso, a gente tem que fazer... Olha quantos coraçõezinhos! Eu amo quando vocês mandam coraçõezinhos. E tudo que a gente se propõe a fazer... a minha vida mudou muito depois que eu percebi isso ao meu redor e passei a fazer também. Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer com sinceridade, tá? A gente tem que fazer com dedicação e a gente tem que fazer porque gosta. Não adianta você querer fazer uma coisa porque você não gosta ou se você não gosta. O resultado disso vai ser bem diferente do que é desejado. E aí você vai ficar o quê? Frustrado. Vamos lá, a pessoa... tá precisando, sei lá, tem alguém te pedindo 1000 vezes já para você fazer uma receita qualquer. Aí você vai lá fazer aquilo ali só porque a pessoa tá pedindo, você quer que ela não encha mais o seu saco, a sua paciência. Você faz. Você está acostumado a fazer isso há 10 anos. Pode ter certeza que vai sair diferente. Tenho certeza, porque isso já passou comigo.
Eu já fiz. Minha gente, tem um pudim de tapioca que eu faço. Faço desde pequena. É pequena não, que eu sou pequena ainda. Desde criança. Faço esse pudim de tapioca. Um belo dia resolvi fazer a contragosto, porque tinha alguém perturbando meu juízo que queria aquela receita. Fui lá, fiz. O negócio, olha que tapioca tem liga, hein? O negócio não dava liga de jeito nenhum. Gastei tanto produto para aquele negócio dar liga. Meu Deus do céu! Então, se a gente quer se propor a fazer alguma coisa para mudar o rumo da vida, tem que fazer bem feito, tem que fazer porque gosta. Por isso que eu falo sobre confeitaria, por isso que eu quero usar a confeitaria para mudar a vida de muita gente. Aliás, para mudar a vida de quem está interessado a mudar, né? Você precisa estar interessado também. Se você não tiver, Marcelinha não pode fazer muita coisa por você. Marcelinha só pode te ajudar se você quiser. Se você não quiser ajuda, Marcelinha vai estar aí falando para outras pessoas. Mas você pode seguir, de repente, outros caminhos. Eu quero te ajudar a te ajudar com confeitaria, porque eu acho que não tem bicho de 7 cabeças. Todo mundo pode fazer e todo mundo pode ganhar dinheiro com isso, se for o que você está precisando fazer agora. Vi muitas coisas esse final de semana de gente que está se virando aí nos 30, vendendo produto de casa porque perdeu o emprego, a família, o resto da família também está sem condição de trabalhar. E se eu posso te falar, posso afirmar para você que a gente consegue fazer isso, vamos junto, tá? Então, hoje a gente, além de falar de coisas técnicas, conhecimentos profissionais, a gente falou um pouquinho de vida também, porque faz parte, né? A gente é gente como a gente e a gente tem que falar de vida também. Final de semana foi agitado emocionalmente, deu uma mexida, então a semana a gente vai falar disso. Na quarta-feira, mentira, quarta-feira não, amanhã a gente vai se ver de novo, só que amanhã é 3 horas da tarde, tá, minha gente? Com Daniel Simplício, ou o melhor brigadeiro do mundo. Eu já botei do mundo. É da cidade. Porém, ele ficou entre os 15 melhores brigadeiros do Brasil, da Ana Maria Braga. E ele foi pra lá. Inclusive, a minha amiga Thaís, que trabalha pra Ana Maria Braga, lá na cozinha da Ana Maria Braga, ligou pra mim e disse: Marcela, tem um aluno seu aqui. Eu fiz: pois é, eu sabia. Aí ela disse: o brigadeiro dele é maravilhoso. Porque lá eles fazem assim, eles recebem a receita da pessoa, né, nesses concursos, e aí eles vão reproduzir a receita para provarem. Obviamente, dá aquela mudadinha de leve, né? Se você for mandar uma receita... Oi, Claudinha! Se você for mandar uma receita para um concurso desse, saiba que você tem que mandar tudo no detalhe. Porque eles reproduzem, provam, e aí, dessa prova, eles escolhem. E aí foi escolhido entre os 15 melhores do Brasil. E aí, Daniel foi pra lá, a Thaís me ligou, disse: ai, Marcela, tem um aluno seu aqui, um ex-aluno seu, não sei o quê. Fiz: pois é, eu sei, o produto dele é maravilhoso mesmo. Se tá entre os 15 melhores do Brasil, minha filha, pode apostar que o negócio é bom mesmo. E eu também já tinha provado, né? Então, Daniel vem bater um papo com a gente amanhã. O melhor brigadeiro da cidade, o Instagram dele. Eu já publiquei aí na minha página essa semana. Mas se você ainda não segue, segue lá. Porque além de brigadeiro, ele tem muitas variações de apresentação, de eventos que ele faz, assim, eventos que ele participa e cria sempre algo novo para os eventos. É bom você ficar também informadinho dessas coisas. E amanhã prestar atenção no nosso bate-papo, que vai ser às 3 horas da tarde, horário Brasil. Marcelinha vai estar às 7 da noite, mas para vocês, 3 horas da tarde, tá? Então, obrigada por você ter estado aqui hoje. De repente, descobriu alguma coisa nova, fico mais feliz ainda, tá? Obrigadíssima. Amanhã, então, a gente se encontra para o bate-papo. E aí, podemos comentar outras coisas. Se quiserem fazer pergunta amanhã, também já vão ficar aí abertos para isso. Agora, me mandem a pergunta por direct hoje. Se você quer saber, já sabe alguma coisa que quer perguntar, manda por direct, porque amanhã, na hora do papo, pode dar algum problema em eu não ver a sua pergunta, tá bom? E vai que é aquilo que você precisa saber, de urgente. Amanhã a gente descobre. Beijinho, minha gente. Muito obrigada.